Salve, salve, nação! Nação, vambora e reagir mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Flamengo já se preparando na reta final para poder encarar na terça-feira o Al-Ahly, né? Pela semifinal do Mundial. O Flamengo também já divulgou a lista final dos jogadores inscritos para disputar esse Mundial de Clubes sem surpresa nenhuma, né? Todos os jogadores que estão aptos a jogar vão jogar. Como Bruno Henrique, Vitor Hugo estão machucados, também não vão poder jogar. E os garotos que foram até Marrocos junto com a delegação também não foram inscritos, né? Então o Flamengo já na reta final para poder encarar e vambora ver todas as notícias sobre o nosso Mengão nessa reta final de preparação. Real Madrid perdeu novamente para o Mallorca, né? Acho que se fala assim. Deu 1-0 fora de casa pela La Liga e vai chegar no Mundial em, não vou dizer em crise, mas em péssimo momento, né? Então é isso aí, tamo junto, vambora reagir esse vídeo aqui comigo aí, créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos e vambora para o vídeo, nação, e deixa o like, valeu! O golzinho da Supercopa teve problemas principalmente ali na recomposição, ou no sem a bola, né, do time do Flamengo, e ele até questionou, falou dos problemas ali do Arrascaeta com o Gerson, e ele tentou mudar isso naquela última partida no jogo contra o Boa Vista, até voltando mais ou menos o esquema que era do Dorival. A gente não sabe se agora, só na conversa, e nesses últimos dias, ele já conseguiu reencaixar tudo para essa semifinalzinho. Eu acho que a participação dos atletas é fundamental. Está um período longo lá de treinamento. É um momento que você está muito mais junto, né? Você não vai para casa quando termina os treinamentos aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, estão no hotel, então está passando vídeo, deve estar revendo até coisas que foram feitas no ano passado, por que não? Né? Não é nenhum tipo de erro ou vai diminuir o trabalho do Vitor Pereira se ele olhar para o que o Dorival tinha de base nesse time. Como que encaixou para jogar Pedro e Gabigol na frente. Eu tenho debatido isso toda semana. É muito simples para mim. Ele não vai tirar do time o Gerson, não vai tirar do time o Thiago Maia, não vai tirar do time o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Não vai tirar do time, ele não vai barrar ninguém para essa semifinal. Ele vai ter que encaixar esse time para que eles possam jogar juntos e funcionar o que deu certo no início do trabalho lá do Dorival. Muita gente contesta que o final, as conquistas do Flamengo com o Dorival foi no sufoco. Mas decisão é assim. Você está aí com dois cracassos de bola, Silas e Zé Elias. Qual é a decisão que é fácil, que é mole? O Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, que é um baita de um time, de uma torcida, de uma força. Foi campeão em cima do Atlético Paranaense do Filipão, que é um estrategista, que é um cara experiente e que o jogo fica difícil mesmo. E fisicamente o Flamengo, no final de temporada, está sentindo. Foi assim até na decisão contra o Palmeiras. Eu estou falando isso tudo porque o momento físico dos atletas do Flamengo não é o melhor. Está no início de temporada. É nítido que a gente vê uma Arrascaeta ainda não está no seu melhor momento de movimentação, de intensidade. O que é melhor fazer? Não é deixar ele mais próximo dos dois atacantes? Aí ele chega no time, o Vitor Pereira, e coloca o Arrascaeta para jogar pelo lado esquerdo, quando perde a bola numa linha defensiva perto, Everton Ribeiro pelo lado direito, o Arrascaeta pelo lado esquerdo, com os dois volantes, um 4-4-2, deixando o Pedro e o Gabigol mais à frente, o Arrascaeta para marcar lateral. Ele não vai marcar bem o lateral e você vai deixar ele longe do gol, onde ele é fundamental, ele é o debochado, de achar o atacante, de deixar o cara na cara do gol, de criar a jogada, porque fisicamente ele não vai aguentar fazer essa função. Então, para mim, o natural é voltar o Everton Ribeiro, fechar ele ali no meio, foi isso que o Dorival fez, o Everton Ribeiro arrebentou e voltou para a seleção, né? É um Thiago Maia de primeiro volante, é um Gerson jogando pelo lado esquerdo, como estava jogando o João Gomes, e o Everton Ribeiro pelo lado direito. E na ponta desse losango, o Arrascaeta. Perdeu a bola, até o Gabigol volta um pouquinho ali para ajudar pelo lado direito, né? Quem sai para bater com o lateral é o Gerson. Aquele balanço, né, Silas? Você que é treinador, pode falar melhor do que eu, fui treinador, né? Hoje você é um brilhante comentarista, mas assim, aquele balanço, vem pelo lado direito ofensivo do adversário, sai o Gerson, encaixa o Thiago Maia, encaixa o Everton Ribeiro, pode ser o Gabigol um pouquinho pelo lado direito, ou o Arrascaeta entra ali, né, para marcar os volantes que vêm. Muito simples,
né? Eu acho que ele não tem que inventar uma coisa que deu certo do ano passado. Gosto do Vitor Pereira, acho ele bom treinador, mas é só ele conversar com os atletas vão falar isso para ele, que se sente melhor assim. Não tem mistério para esse Flamengo. E o principal, focar na semifinal. O jogo não é a final, tem que passar pela semifinal. E vai ser jogo duro, porque o time do Al Hilal tem entrosamento, é um time que a base é da seleção da Arábia Saudita com os estrangeiros. Um Marega, né? um Cuejá que está jogando bem demais, fez um ótimo jogo. Ainda tem o Michael, né, que saiu do jogo, mas aí é uma outra história. Não, Ozinho, eu queria até perguntar para você, né? Sinceramente, eu achei que faltou um pouquinho de inteligência da parte do Vitor Pereira nesse aspecto. Né? Porque nós estamos vendo um Arrascaeta nos últimos 2 anos brilhando, justamente jogando atrás do centroavante ou até mesmo como um falso centroavante, muitas vezes entrando na área para finalizar, criando jogadas ali. Aí você pega, tira o Arrascaeta, do lugar que ele é mais perigoso, coloca para jogar aberto pelo lado esquerdo, perde a bola, você tem que voltar para fazer a marcação. O Everton Ribeirozinho foi feliz aí. Jogou demais, voltou à seleção brasileira. Ou seja, eu tiro do que você estava fazendo, que o levou à seleção brasileira, eu coloco você numa situação que até então estava com dificuldades. E o que acontece? O Gerson não é marcador. O Gerson não tem a mesma característica que tem o João Gomes de marcação. Então, teoricamente, o Flamengo tem um jogador de marcação apenas, né? Que é o Thiago Maia. E assim, o Zinho sabe o que eu estou falando, o Silas também. Quando você joga com 2 volantes, né, porque ele arma o time com 4-4-2, quando você joga com 2 volantes com a perna esquerda, a tendência é que você fique penso só para o lado esquerdo. Você vai pegar a bola, o Thiago Maia pega a bola do lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai tentar girar o corpo, se ele não tiver, ou ele vai pegar de frente e ele vai olhar o lado direito. O Gerson, a mesma coisa. E o Gerson não tem a mesma característica que tem o João. O João era o cara que o Zinho falou, é o cara do encaixe. Ele pressionava lá, quando não tinha problema, ele que dava o bote ali do lado esquerdo, ele que armava, ele que pressionava o lateral quando passava do meio campo. Ele era o cara de fazer essa... O Gerson não tem essa característica. O Gerson é um cara que vai rodar o campo todo. O Gerson roda o campo todo armando o time. E com esse desencaixe teve que rodar e muito para tentar segurar o Palmeiras, né? Por isso que eu acho que assim... Primeiro, é quando a diretoria muda o treinador, assume o risco. Sim. Porque você tem que mudar treinador, muda o trabalho, recomeço de novo o trabalho. Uma coisa é você enfrentar o time adversário, como o Vitor Pereira fez contra o Flamengo. Outra coisa é você conhecer no dia a dia os caras. Né? E aí eu acho que o Vitor Pereira, nesse sentido, está faltando um pouquinho de inteligência para ele nesse aspecto. De entender o que foi bem feito no Flamengo, que deu resultado. Né? Para poder aproveitar num espaço curto de 15 dias, que serão esses 2 jogos. Né? Eu pego um time bem, aí o que eu faço? Eu desmonto todo ele, eu vou desmontar todo o Flamengo para poder jogar 2 jogos apenas que poderão me colocar para a história do Flamengo. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho de tato nesse sentido. E só para perguntar, eu queria perguntar para o Zinho. Ô Zinho, você não achou, eu achei estranhíssimo. Primeiro, o Vitor Pereira falou o seguinte, nós sabemos que esses jogadores não são fisicamente, né, fortes fisicamente. Espera aí, o Flamengo sempre jogou com a bola nos pés, então já entendi de forma diferente. E aí depois ele pedir contratações, eu quero saber para o Zinho, o que o Zinho acha disso? Ele pedir contratações para um elenco... Disse que quer ter 3 laterais, não é isso? 3 na direita, 3 na esquerda e um ponta direita, nós estamos falando que há 2 anos, no mínimo 2 anos, tem o melhor elenco do Brasil, que a cada posição tem 2 bons jogadores. Que você pode montar 2 boas equipes para disputar qualquer campeonato. Eu não sei, eu falo para o Zinho, porque o Zinho está lá no Rio, né, tem um contato maior com as pessoas para saber esse tipo de... Qual foi a repercussão, né? Eu acho que assim, não pegou bem dentro do elenco, né, a ponto de alguns jogadores também falar que não estavam entendendo muito bem o sistema que ele estava querendo montar. Né? Então, assim, ele está chegando, já vem com aquela polêmica da saída do Corinthians, de às vezes na coletiva, né, apontar e falar individualmente de jogador. Vocês foram jogadores, sabem que não pega bem isso. Eu acho que o treinador tem que ter a liderança, a gestão, ele tem que ser um cara disciplinador, cobrar dos jogadores, mas lá dentro, né? No treinamento, no dia a dia, nas palestras, enfim, tudo que a gente já viveu não é nada diferente do que esses caras estão vivendo. Nunca é bom você falar
abertamente, porque gera um desconforto, ainda mais quando o resultado não vem. Então, eu acho que assim, é encarado como um exagero. A saída do João Gomes. Tá, o João Gomes saiu, é uma peça maravilhosa, grande jogador, um garoto, está sendo moldado, lapidado, mas voltou o Gerson, que era o Coringa, que era o grande jogador apontado para a seleção brasileira. Voltou, está se encaixando, está ganhando condicionamento. Eu não tenho dúvida que o Gerson encaixa nesse time. Para mim, o jogador que... o pessoal fica aqui pegando no meu pé, tá? Zé Elias, Silas, o Bruno. Mas o jogador que está fazendo mais falta no Flamengo é o Rodinei. Pode falar. Depois você passa para mim, que eu ia interromper o Zé por isso. É o Rodinei. Porque mesmo? o Gerson é só o Vitor Pereira encaixar esse meio-campo novamente com o Everton. O Everton Ribeiro não tem que ser mais um meio avançado. O Everton Ribeiro tem que vir naquele losango de meio-campo. Vou repetir e estou batendo nessa tecla. Primeiro volante na frente da zaga, Thiago Maia. Volante pelo lado esquerdo, Gerson. Volante pelo lado direito, Everton Ribeiro. Não é volante que ele vai ficar lá marcando atrás, não. Mas ele enxergando o jogo de frente. Né? Um trio assim, com o Arrascaeta na ponta desse losango, perto dos atacantes. Agora, quem é o cara que dá aquela amplitude pelo lado direito? Nem Mateuzinho, nem Varela estão fazendo isso. Não estão conseguindo. Porque sempre foi o Felipe Luiz, um lateral construtor, começando o jogo, apoiando por trás, e o Rodinei era a válvula de escape pelo lado direito. Quem até saía pelo lado esquerdo era até o João Gomes mais. Então, assim, faz falta o João Gomes? Faz. Mas dizer que o Gerson não vai suprir essa ausência, eu acho um absurdo. Né? Eu, particularmente, num paro ímpar, eu escolheria o Gerson. Inteiro, bem fisicamente, Gerson ou João Gomes? Escolho o Gerson. Agora, o Rodinei, ninguém está fazendo a função que ele fazia nesse time. Tanto que, não é, Silas, naquela melhor fase do Flamengo, quando o Vidal ainda não tinha estreado, estava só assistindo aos jogos, lembra que ele falou que ficou surpreso com o Rodinei? Ele brincou que era o avião, não é, do time, que era quem dava essa velocidade que o Zinho estava falando? O Zinho, cara, a gente não se falou antes, hein? Porque, para mim, Rafael Veiga fez 2 gols na final e Gabriel Menino fez mais 2. Mas, para mim, o melhor jogador do Palmeiras na final, agora da Supercopa, contra o Flamengo, foi o Dudu. E o Dudu estava jogando pelo lado direito, o Rony pelo lado esquerdo e o Endrick centralizado. Não estava dando certo. O que o Abel Ferreira fez? Passou o Dudu na final para a esquerda, justamente para o Dudu bater com o Varela. E o Rony, muito rápido, bater com o Ayrton Lucas, que é muito rápido também. Técnico do Al Hilal é o Ramon Dias. O beirado esquerdo é o Salem Al-Dawsari, que é o que fez o gol contra a Argentina e que fez o gol contra o Flamengo em 2019. Ele vai botar o cara lá também. E vocês acham que o Ancelotti também não vai estar vendo esse jogo? Quem que vai bater lá com o Varela ou com o Mateuzinho? Vini Júnior. Então, o problema do Flamengo vai estar ali. Agora, os 2 volantes do Flamengo hoje, se jogar do jeito que está jogando, são perna esquerda. Thiago Maia e Gerson são perna esquerda. Quem que vai cobrir esse lado esquerdo do ataque do Al Hilal e do próprio Real Madrid? 2 pernas... Por isso que eu falei, volta o Everton Ribeiro ali. Não tem mais o João Gomes. Se tiver essa formação com 3 e o Arrascaeta aqui, aí balança para lá e balança para cá. O lado direito do Al Hilal não é tão o lado direito do Real Madrid. Lógico, é sempre o Real Madrid. Mas é o Carvajal, deve jogar o Valverde, Rodrigo não está jogando, deve jogar o Asensio. Então, assim, é menos perigoso do que o lado esquerdo, tanto do Hilal como do Real Madrid. Só uma coisa, Zé, até em cima do que você estava falando, acho que não sei se isso é uma virtude, mas eu acho que o Vitor Pereira já pôs o pé para trás. Porque até comparando com o Paulo Souza, quantos programas a gente fez aqui, né, Zinho? Que o Zinho, o Fábio Luciano, vocês dois falavam assim, não, mas o Everton Ribeiro está no lugar errado, o Marinho não faz essa função. E ele ficou 3, 4 meses batendo, né, dando murro em ponta de faca e não mudava. Parece que o Vitor Pereira já percebeu que ele tem que voltar ao que era antes.
Tomara, Pelo menos no primeiro jogo ele já mudou. Porque Tomara, deixaram né? o Rodinei embora também, né? Tomara, porque assim, o Zinho falou justamente sobre o Rodinei, mas essa forma de jogar da equipe do Flamengo, eu acho que até dificultaria para o próprio Rodinei, porque ele não teria o corredor. Porque quando você traz o Everton Ribeiro por dentro, você abre o corredor justamente para o Rodinei, onde ele explorava. E o Dorival foi muito feliz nisso. Porque quando ele pede... Então, mas o Zé, quando o Vitor Pereira vai e pede um ponta direita, é porque ele está sentindo falta do Rodinei. Será que não é isso? Sim, não, mas é só ele entender o elenco que ele tem nas mãos. Por que o Dorival conseguiu fazer e ele não consegue? Ele precisa de mais um ponta? O Flamengo não jogava com velocidade pelos lados? 2019 era o Berril que estava ali. Tem muitas coisas. É que aquela coisa de novo, vou falar, uma coisa é você enfrentar, outra coisa é você ter o dia a dia. E quando você chega no dia a dia, sabe aquela coisa de eu vou colocar a minha forma de jogar, pronto e acabou? Né? E aí muitas vezes você comete o erro, porque nem sempre você tem o tempo certo para você fazer isso. Né? A torcida do Flamengo está esperando justamente esse Mundial. Por quê? Porque tem um time muito forte e no inconsciente ou conscientemente, não sei, quando você começa a ver as notícias do Real, machucou fulano, machucou Beltrano, machucou, não joga aquele, não joga aquilo, a torcida automaticamente fala assim, pô, a chance vai aumentar. Isso é o emocional do atleta, do torcedor. Nossa, você começa a sonhar, né? Você começa a sonhar. Só que assim, ao mesmo tempo, você tem que olhar para o Flamengo. Como esse Flamengo vai chegar? Qual é o Flamengo? É o Flamengo que tem uns toquezinhos do Vitor Pereira aproveitando o sistema tático do Dorival, porque ele não tem tempo, então eu vou recuperar a memória, né, que mais fresca dos caras, ou vai ser o Vitor Pereira o Flamengo do Vitor Pereira que jogou esses últimos jogos com uma certa dificuldade para jogar. Então eu não sei, às vezes a vida de treinador está aqui o Silas, né? Vida de treinador não é fácil, porque tem o lado da vaidade que pesa muitas vezes. Se não ganhar, pode o Vidal vai poder ir para o Colo-Colo e o Vitor Pereira vai poder cuidar da sogra dele lá em Portugal, porque vai ser a resposta que o Flamengo vai dar para a torcida. Se não ganha esse Mundial. Principalmente a semi, né? E uma outra coisa, eu até falar pro Zinho de novo, desculpa, Silas, é que o Zinho está no Rio, então a gente tem uma outra televisão. Por que o Vidal não falou nada durante o período todo que ele esteve com o Dorival? E em uma semana de treinamento, ou 20 dias de treinamento, se comportou da forma que se comportou com o Vitor Pereira. Alguma coisa, nós sabemos aqui, o cara não ia fazer isso de graça. Não é? Ô Zinho, você quer completar que a gente tem que fazer uma pausa, porque o Linha de Passe vai começar já. É gestão de grupo, bem rápido. Não, é bem rápido, Bruno, é gestão de grupo. O Dorival, com certeza chamou o Vidal e... você é importante no meu grupo, você vai jogar, vai entrar vários jogos, mas você não é o titular. Mas trouxe o cara para o lado dele e deu a importância que o Vidal merece. Você via no Campeonato Brasileiro, muitos jogos ele começou como titular, tá bom, tinha mais jogos. Mas, quando ele não começava titular, ele entrava nos jogos num time encaixado com um modelo de jogo. O Vitor Pereira chegou e escanteou o cara. Botou os garotos para jogar. Quando tinha o time alternativo, ele não entrava como titular. Eu fui ao Maracanã assistir Nova Iguaçu e Flamengo. O Vidal não jogou. Nem entrou no jogo. Então o cara vai ficando incomodado, porque tá vendo que não está sendo útil. E não sendo útil, aí um cara que tem um currículo, a história que ele tem, vai se incomodar. Então, é muito a gestão do grupo do treinador. É uma das missões aí do Vitor Pereira também. Rápida pausa e a gente já volta aqui no Sport Center. Então, é isso aí, nação. Mais um React, né? Sobre Flamengo e Flamengo já em preparação, já em reta final, já para poder enfrentar na terça-feira, no dia 7, o Al Hilal, né? Tem Michael, Cuejá, Cadirro e outros jogadores aí, bons jogadores. É aquilo, o Zinho tocou em um ponto ali e eu concordo com ele. Ele chegou a mencionar, né, a parte de João Gomes e Rodinei, né? Quem faz mais falta nesse elenco? Nesse ponto, eu concordo com ele, eu não tinha pensado nisso, não. Que o Rodinei faz mais falta, tá fazendo mais falta do que o João Gomes. O Gerson, ele tá muito abaixo fisicamente. Com o tempo, ele vai conseguir, isso é simples. Com o tempo ele vai conseguir
vai conseguir o ritmo de jogo dele e vai conseguir pegar uma sequência boa e vai deslanchar no Flamengo, né? E a lateral, hoje em dia, se a gente perguntar aos torcedores do Flamengo ou criar uma enquete aqui no canal, né? Quem você preferia se o Rodinei tivesse disponível? Óbvio que o Rodinei seria praticamente unanimidade, né? Hoje em dia a gente vê a falta que o Rodinei fez, né? Nos últimos 6, 7 meses ele se destacou muito no Flamengo, viveu, na minha opinião, o auge dentro dos 7 anos que ele viveu, né, no Flamengo, aproximadamente. Esses últimos 6 meses foi o auge dele no Flamengo e hoje a gente sente falta dele, né? Óbvio, talvez com o Vitor Pereira poderia ser diferente, poderia, mas perder o Rodinei porque o Flamengo não quis renovar é meio complicado. Tinha aquela possibilidade também, né? O Rodinei continuar no Flamengo e não render a mesma coisa que rendeu em 2022. Tem essa possibilidade? Tem. Só que a gente não vai saber. A gente só ia saber se ele tivesse ficado, né? E aquilo, outro ponto aqui rapidinho é sobre um dos pontos que me preocupa nesse Flamengo é o fator questão física do Flamengo, principalmente no segundo tempo. E, por acaso, se o jogo for para uma prorrogação. Caso o jogo vá para uma prorrogação, espero que o Flamengo consiga vencer o jogo nos 90 minutos. O Flamengo vai sofrer muito na prorrogação. Óbvio, o Flamengo tem banco. Só que a questão física dos jogadores vão ficar muito à mostra. Como assim? Vai dar pra ver claramente que os jogadores estão cansados fisicamente, né? Início de temporada, vai pegar o Al Hilal já em meio de temporada, né? De meio pro final. E espero que o Flamengo consiga decidir na 90 minutos para não sofrer na prorrogação, né? E Gabigol está muito animado, né? Pelos treinos que eu vejo aí dele na Flá TV. Muito animado para chegar nesse jogo pilhado, meter logo 2 gols e classificar o Flamengo logo pra final logo, filho. Isso que eu quero. Gabigol, primeiro tempo, 2 golzinhos, é aquilo ali. E pode ser o primeiro ou segundo tempo, não interessa. 2 golzinhos no Gabigol e classificação garantida, né? Rumo à final, né? Óbvio, foi quem falou, foi o Delir, né? Chegou a mencionar sobre o Real Madrid, as lesões que o Real Madrid tá tendo, né? Óbvio que a nossa estimativa é que a gente chega à final e disputa uma final com um possível Real Madrid, né? E até ganha o título. Com essas lesões que os jogadores do Real Madrid tá tendo, o Courtois ele já foi cortado. Isso mesmo, para quem... Essa notícia é de quase agora. Courtois, o goleiro do Real Madrid titular, ele foi cortado do Mundial de Clubes. Ele sofreu uma lesão e foi cortado do Mundial de Clubes, né? Benzema pode jogar ou não, Militão tem a chance de jogar ou não também o Mundial de Clubes. E aquilo, isso querendo ou não dá mais ânimo, ou a gente sonha maior com uma final entre Flamengo e Real Madrid e o Flamengo ter mais chance de ganhar do que se o Real Madrid tivesse um time completo, né? Mas antes disso, antes de a gente pensar, eu sei que é difícil não pensar nisso, mas antes disso tudo, o Flamengo tem que chegar na semifinal, jogar bem, apresentar um bom futebol e passar para a final, né? Porque nada adianta o Real Madrid chegar desfalcado, sei lá o que, o Flamengo não passar. Então, a final é um dos jogos mais difíceis, porque é o primeiro jogo para jogar o time sul-americano, é o primeiro jogo, é o jogo que tem a ansiedade, o nervosismo lá, sei lá o que, os outros times já vêm de alguns jogos já no Mundial de Clubes. Tem aquilo. O principal jogo dos times sul-americanos é a semifinal, porque é o primeiro jogo e o nervosismo está lá em cima, né? Meu palpite para essa final, a semifinal, quer dizer, 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. É isso aí, nação, tamo junto. E é nóis. Deixa o seu like para ajudar o canal. Valeu! Seu like. Valeu!